Olá, boa noite. A quarta-feira começa com um reajuste em Sorocaba. Os usuários do transporte coletivo da cidade pagam mais caro pela passagem. Vamos ver. Sorocaba tem hoje 388 ônibus que circulam diariamente. São 101 linhas, quase 5 milhões de passageiros todos os meses. Para ser transportado a partir de hoje, custa 20 centavos a mais. Eu acho que é difícil para quem usa o ônibus todo dia. Não gostei, porque interfere para mim também, que sai quase todos os dias para trabalhar, né? Muito ruim isso para mim. A tarifa social teve aumento de 7%, passou de R$ 2,95 para R$ 3,15. O Vale Transporte, de R$ 3,15, passou para R$ 3,35. E o passe para estudante aumentou de R$ 1,50 para R$ 1,55. No terminal Santo Antônio, o maior de Sorocaba, passam 80 mil passageiros por dia. Em uma semana, a ida e a volta de ônibus vão custar R$ 2,00 a mais para quem depende do coletivo. 20 centavos todo dia, ir e de volta, imagine. Se for pôr no mês, todo dia, acaba sendo bem mais caro. O valor do passe é o mesmo se comprado na bilheteria dos 2 terminais da cidade ou dos vendedores credenciados pela Urbis. Sem alternativa por parte dos passageiros, as vendas do Seu Francisco não caíram. Eu vendi mais ou menos 150. Em relação a outras cidades do país, Sorocaba tem uma das tarifas mais caras. Em Brasília, o usuário desembolsa R$ 1,00 em média pela passagem. Depois da capital federal, vem Belém, Boa Vista e Fortaleza, com a tarifa média de R$ 2,00. Em 94, o passe social custava 33 centavos. Em quase 10 anos, o preço subiu aproximadamente 850%. De acordo com a Urbis, o atual reajuste foi abaixo da inflação e necessário por conta de vários aumentos, como o salário dos motoristas. A passagem que a gente sobe mais, né? E o salário que é bom. E o aumento da tarifa gerou protesto durante a tarde entre os usuários que ficaram descontentes com a notícia. Com faixas e cartazes, jovens estiveram em frente ao terminal Santo Antônio, no centro de Sorocaba. Eles reclamam do alto valor da tarifa e da má qualidade do serviço prestado. O policiamento foi intensificado na região, mas não houve conflito. Em Jundiaí, a tarifa também seria reajustada hoje, mas em uma reunião a prefeitura decidiu manter o preço de R$ 3,00. Funcionários da Sabesp decidiram nesta tarde pelo fim da paralisação. Eles aceitaram um acordo de aumento salarial de 8% mais os benefícios. 80% dos trabalhadores de 363 municípios do estado de São Paulo, 16 deles da nossa região, como Itapetininga e São Roque, estavam sem trabalhar desde ontem. Ainda falando em greve, os funcionários da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo estão paralisados. As unidades da região de Sorocaba e Itapetininga aderiram ao movimento, mas garantiram que o atendimento ao público continua. A categoria pede aumento salarial de 16%. Até o momento, a OAB ofereceu 6% de reajuste, que foi negado pelos trabalhadores, e não há previsão de acordo. Prestou depoimento nesta tarde em Sorocaba Miguel Aparecido Galdino, operador de empilhadeira que teve a casa destruída na queda do avião na última quarta-feira. Ele foi acompanhado do advogado e deu a versão do acidente. O laudo da perícia técnica deve sair em aproximadamente 30 dias. O avião atingiu 2 casas no Jardim São Guilherme, zona norte da cidade. Os 2 pilotos da aeronave morreram. Um dos detentos que fugiu da cadeia de São Roque durante uma rebelião no começo do mês passado foi recapturado durante um roubo em uma pizzaria na cidade vizinha de Araçariguama. De acordo com a polícia militar, ele estava armado e, segundo a PM, 9 homens ainda continuam foragidos desde a rebelião. E um homem foi preso em Salto de Pirapora suspeito de ter furtado um posto de saúde. De acordo com a Guarda Civil Municipal, quando os oficiais chegaram ao local, o homem já teria desativado o sistema de alarme e separado materiais odontológicos, médicos e de limpeza. Ele foi indiciado por furto qualificado e encaminhado ao CDP de Sorocaba. Atenção, agora a notícia interessa aos pais. Uma lei sancionada em abril estabelece que até 2016, todas as crianças a partir dos 4 anos de idade
devem estar matriculadas em escolas públicas ou particulares. Para os especialistas, há vantagens, porque a criança está pronta para o novo. Esta pedagoga de uma escola infantil afirma que realmente é uma realidade favorável para a educação dos pequenos. A criança é como uma folha de papel, ela está sempre apta a estar percebendo e captando todas as informações que a ela é destinada. Desde a parte pedagógica, como segurar o lápis, limites, coordenação motora. Toda essa parte de prontidão, a criança ela vai respondendo muito rapidamente. A educação é um direito de todos, mas em Sorocaba, muitas mães não conseguem vagas em creches municipais. 100 vagas, superlotadas, 3 cuidadoras para maternal, para cuidar de 30 e poucas crianças. Eu acho muito, não tem como. Esta SEI, que fica no Vanelville, foi inaugurada recentemente e já conta com uma série de problemas. Nem na sala da minha filha não tem lousa. Eles priorizam outras coisas e vai deixando, infelizmente, a população de lado, né? Tudo com filtração. Eu não sei o que entregaram completo aí a obra não, viu? E mesmo com tantas dificuldades, a vaga na SEI é disputada. Jaqueline mora em outro bairro e para conseguir uma vaga para o filho na creche, precisou de muita insistência. Demorou 1 ano e 2 meses para eu conseguir uma vaga e mesmo assim é bem distante da minha casa. E tem até quem precisou apelar para a justiça para conseguir uma vaga. Fiz inscrição nas 4 creches novas que iam inaugurar, não consegui. Aí eu procurei o conselho tutelar e dentro de 30 dias eu consegui a vaga. Outra mãe que busca solução judicial para o problema é a Viviane, moradora do bairro Piazza. A única creche do bairro onde ela mora está com as obras atrasadas desde novembro. Isso obrigou a cabeleireira a procurar vagas em mais de 20 unidades municipais para a filha de 1 ano. Está sendo bem difícil, eu talvez até esteja perdendo algumas clientes, porque tem coisas que não dá para fazer realmente com ela, mas é complicado. E a situação pode piorar com a nova lei aprovada em abril. Ela estabelece que crianças a partir dos 4 anos estejam obrigatoriamente matriculadas em escolas e com a carga horária de 800 horas anuais, como já acontece nos ensinos médio e fundamental. E para isso, demandará muitos esforços, como a construção de escolas e a capacitação de professores. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, atualmente em torno de 9.500 crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na rede municipal de ensino e creches conveniadas. A atual administração pretende entregar 20 novas creches até o ano de 2016, criando 2.000 novas vagas. Porém, a Prefeitura não informou qual é o déficit de vagas na cidade. A gente não tem condições de pagar, né? E a gente queria que fosse de uma maneira mais fácil. Os pais precisam e as crianças gostam da escola. Um carro ficou pendurado na mureta de um córrego na Avenida Bandeirantes, em São Roque. De acordo com a Polícia Militar, a motorista foi fechada por uma caminhonete, perdeu o controle e atingiu a estrutura. A mulher não ficou ferida e o carro foi retirado por um guincho. Um homem foi mantido refém durante um assalto em Pilar do Sul. Segundo a Polícia Militar, 2 homens armados entraram na chácara da vítima e anunciaram o assalto. A polícia negociou com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir com o refém em um dos carros pelos fundos do terreno. O veículo e a vítima foram abandonados em uma estrada próxima ao local. Os bandidos levaram uma espingarda e um computador. Por enquanto, ninguém foi preso. Em Tietê foi confirmada a primeira morte pela gripe A. A vítima é uma mulher de aproximadamente 30 anos. Ela morreu no começo da semana, mas só hoje a Vigilância Epidemiológica divulgou o resultado do exame que confirmou a morte por H1N1. Esta é a 10ª morte pela doença em nossa região. Comissão dos Vereadores de Dependência Química em Sorocaba fez visita surpresa à entidade do setor. Os vereadores estiveram em 2 unidades do GRASA, Grupo de Apoio Santo Antônio, no bairro Aparecidinha.
A primeira visita foi para fiscalizar a ocupação de vagas em todas as entidades que têm convênio com a prefeitura. Já que o município não ofereceu os dados dos dependentes químicos internados, os vereadores foram até as instituições. No Grasa, por exemplo, a prefeitura afirma que são 75 vagas conveniadas, mas de acordo com os dados da entidade, esse número é de 65 vagas. Depois de outras visitas, a comissão deve se reunir com o executivo para propor ajustes nos convênios firmados com as entidades. A quinta-feira deve ser de sol e poucas nuvens em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Cesário Lange tem mesma mínima e a máxima chega aos 27. Jundiaí tem mesma máxima. Em Alumínio, as temperaturas ficam entre 11 e 25 graus. Em Votorantim, a polícia apreendeu 7 máquinas caça-níqueis na Vila Nova. Os equipamentos estavam na casa de uma mulher que disse ser responsável pelo local. Além das máquinas, foram encontrados R$ 612 em dinheiro. A suspeita foi ouvida e depois liberada. No Dia do Meio Ambiente, quem passou pelo centro de Sorocaba pôde visitar o modelo de uma casa sustentável. Vamos ver. As paredes são imaginárias, mas as soluções estão bem à mostra em todos os cômodos. O coletor de água da chuva tem engenharia simples, tambor plástico e cano de PVC. Tem ainda a composteira doméstica e o aquecedor solar de custo mínimo. Telha e tubos pintados de preto e uma caixa de isopor garantem água quente até nos dias mais frios. Materiais comuns, de baixo custo e até mesmo o que poderia ir para o lixo, aqui estão transformados. Tudo aqui foi interessante. O pedreiro Claudemir se encantou com esta peça. As garrafas que poderiam poluir rios e lagos foram colocadas lado a lado e se transformaram em um confortável banquinho. Ele explicou agora direitinho, que é uma inteira grande, a outra você corta e encosta as duas tampinhas juntas. Depois junta as duas, passa a fita em duas. A Casa Sustentável, projeto em parceria com SESC e ONGs, divulga possibilidades que podem ser aproveitadas por todos. A mensagem é que a gente consiga traduzir práticas mais sustentáveis para o dia a dia, que a gente possa utilizar na nossa casa, no cotidiano, no trabalho, com baixo custo, com criatividade. Assim que viu a horta para espaços pequenos, Dona Aparecida quis saber como tudo é feito. Na planta pode ser um vaso, que dá para pôr ali, tem quantas plantas num só, né? Então já são coisas de utilidade, coisa que a gente precisa. Ideias baratas e sustentáveis e que incentivam. Eu vou fazer na minha casa, vou fazer sim. Outro exemplo para poluir menos o meio ambiente é tratar o lixo que não pode ser reciclado. Esta empresa investe no tratamento de resíduos de serviços de saúde. Todo o material de hospitais e de clínicas particulares e municipais vem para cá onde passa pelo processo. O lixo vem para esta máquina, onde a temperatura atinge 150 graus. Esse processo desnatura bactéria, elimina qualquer tipo de risco ao meio ambiente e à população em geral. Agulhas e seringas também fazem parte do lixo que não pode ser reciclado. Resíduos de 20 cidades da região somam 120 toneladas por mês que deixam de poluir os aterros. É feita a descaracterização através de um triturador. Depois disso, todo o material está em boas condições, né, sem risco, para ser encaminhado para o aterro sanitário. A mesma empresa importa container da Espanha e distribui a prefeituras e a empresas de várias cidades do país. As cores ajudam a separar o lixo orgânico do reciclável, tarefa que a cada ano recebe mais atenção mundial. Hoje é uma grande tendência no Brasil das cidades que estão cada vez mais preocupadas com o resíduo sólido, principalmente porque a partir de 2014 entra em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então todos os municípios serão obrigados a fazer a gestão e a destinação correta do lixo.
Tá certo, alguém tem que cuidar do lixo. O Noite Cidade termina aqui, assista agora ao SBT Brasil, amanhã às 7 horas. Não perca o Noite Cidade amanhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.